Nós vamos aprender agora várias formas de como estudar e interpretar a Bíblia corretamente. Quando falamos em interpretar a Bíblia e estudar, é importante que conheçamos algumas formas de interpretar e garantir que vamos estudar da maneira correta. Primeiro ponto: ao estudar a Bíblia, alguns alegam que ela apenas contém a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Isso significa que ela é plenamente inspirada e não possui erros e nem contradições. A Bíblia é inspirada, inerrante, infalível e autoritativa. Todavia, quando dizemos que a Bíblia é inerrante, não estamos referindo às traduções. Como a gente viu antes, logo no início, tem uma língua nativa que foi criada a Bíblia, pegamos uma palavra, traduzimos para a nossa língua, mas o fato de traduzir não significa dizer que foi um erro. É porque eu já expliquei, não existem algumas palavras naquele idioma, aliás no nosso, que possa ser traduzido. Então, por conta disso, nós temos que fazer algumas adaptações. E eu já expliquei que essas adaptações são chamadas de versões. Assim, não negamos que houve possíveis erros de copistas ao longo dos séculos. No entanto, a Bíblia é o livro mais bem documentado que existe. Ela conta com uma variedade de cópias infalíveis muito grande e, no geral, apenas aproximadamente 3% do seu conteúdo possui algum tipo de debate com relação à originalidade do que foi copiado. Vamos esclarecer alguns pontos. A Bíblia, quando ela foi feita, não foi feita de uma vez, e alguns manuscritos foram perdidos e depois reencontrados. Esses manuscritos, quando foram reencontrados, estavam com algum problema, rasgados ou sujos, ou faltando alguma coisa, e foi necessário que os copistas, para preservar a escrita da Bíblia, fizessem as suas adaptações. Então, na nossa Bíblia, nós vamos encontrar trechos que têm parênteses ou colchetes, algumas coisas escritas. Então, nesse caso, essas partes que estão entre parênteses e colchetes representam exatamente a necessidade do copista em fazer a versão da Bíblia para completar o sentido daquilo que estava perdido. Mas, de forma alguma, isso vai invalidar o texto bíblico. Por quê? Porque ele vai traduzir pela ideia. Quando nós fazemos uma interpretação de uma frase ou de uma parte da Bíblia, um versículos, ou até um próprio livro, nós não podemos perceber isoladamente a palavra, o período ou a frase. Nós temos que colocá-la num contexto. E dentro desse contexto vai haver a necessidade de interpretar a ideia. Vamos dar um exemplo mais concreto. A palavra corrente, ela tem uma polissemia. A polissemia significa vários significados. Eu posso dizer corrente de amor, corrente de oração, corrente propriamente dita para amarrar alguma coisa. Então, observe que a palavra corrente, dependendo da frase onde ela é colocada, vai ter um determinado sentido. Agora, o que nós não podemos mudar é a essência do que foi dito por Deus. Segundo ponto, ao estudar a Bíblia, saiba que sua revelação ela é progressiva. A revelação de Deus registrada na Bíblia não foi dada de uma só vez. Deus se revelou progressivamente. Isto significa, na verdade, que, apesar de existir uma unidade básica nas Escrituras, também existe um desenvolvimento. É por isso que podemos dizer que o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo. Por exemplo, no Antigo Testamento, lemos sobre a importância do sacerdócio, o levítico, mas no Novo Testamento, descobrimos que esse sacerdócio era temporário e servia para apontar para o sacerdócio perfeito e definitivo de Cristo, o nosso sumo sacerdote. O escritor da carta aos Hebreus foi o que mais falou sobre isso. Terceiro ponto, ao estudar a Bíblia, saiba que ela conta com a história da redenção. A Bíblia é um livro teológico, ou seja, do começo ao fim ela relata os atos de Deus no decorrer da história, a fim de redimir o seu povo. Logo, não devemos procurar na Bíblia fábulas,
contos ou mesmo um livro que tem objetivos históricos, arqueológicos e científicos. Certamente a Bíblia é uma fonte de registro de eventos históricos, mas sua grande mensagem é a história da redenção. Veja bem, novamente nós vamos voltar àquele ponto de não estudarmos a Bíblia como um livro comum, não como um livro literário, porque assim fazendo a gente vai transformar a própria Bíblia num conto de fadas, transformando a Bíblia numa história inventada. Então, se a gente tratar a Bíblia como um livro comum, a gente começa a fugir do projeto que é o projeto de redenção, o projeto de salvação de Deus para o seu povo. Duas coisas são importantes nos versículos, nos livros e em toda a Bíblia. Ela deve ser a ideia que Deus quer informar para nós, ela deve ser cristocêntrica. Então, essas duas coisas são altamente importantes. É a palavra de Deus e revela Cristo como Salvador, fazendo o plano de salvação e resgatando a todos do pecado. Então, neste caso, vamos ter muito cuidado quando ler a Bíblia. Vocês vão observar que algumas igrejas não leem a Bíblia, porque acham que é um livro difícil, ou porque só o sacerdote tem o direito de ler. Outros usam como amuleto em casa, aberto, na sala, em algum local, porque exatamente não entende o projeto da Bíblia. Se você quer falar com Deus, a melhor maneira é a oração. Se você quer deixar guardado no seu coração, na sua mente, a palavra de Deus, é lendo a Bíblia. Nós vamos observar que a Bíblia utiliza a linguagem do observador e não uma linguagem científica. Significa dizer que nós devemos observar a Bíblia independente da cultura que temos. Devemos ler a Bíblia independente do quão científico nós somos. Por quê? Porque o grande problema é que quando alguém tenta ler a Bíblia de forma científica, querendo saber o porquê de cada palavra, o porquê de cada frase, ele começa a questionar a Bíblia, começa a questionar as coisas de Deus. E a palavra de Deus diz que as coisas dele, para nós, parecem loucura. Então, se eu começo a questionar a Deus, eu estou fugindo do projeto. Eu não tenho que perguntar o que é, eu tenho que perguntar por que ele está falando para mim, qual é a mensagem, qual é o objetivo que ele quer. Ele quer me salvar, ele quer me resgatar, ele quer me livrar do pecado. Então, eu preciso entender essa proposta. Veja bem, se a gente começa a questionar, observe a ciência. Apesar de tantos anos, tenta provar que a Terra é de uma forma ou de outra. Ela tenta provar a existência do homem e tenta provar para onde o homem vai. Nós entendemos que a ciência tenta, mas ela nunca conseguiu resposta para o que é divino. E sempre fica se perguntando, de onde é que o homem vem? Para onde é que o homem vai? Então, pode usar os versículos e pode usar a Bíblia até como proposta de querer provar alguma coisa. Mas a ciência nunca provou nada. Até hoje, ela não sabe de onde nós viemos e para onde a gente vai. Nós sabemos, a resposta está na Bíblia. Quarto ponto, ao estudar a Bíblia, saiba que Cristo é o centro dela. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o foco principal das Escrituras. Definitivamente, a Bíblia é cristocêntrica. Isto significa que a história que é registrada e contada na Bíblia aponta em todos os seus ângulos para a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento revela claramente a promessa acerca do Messias, o Filho de Deus, que seria enviado ao mundo para resgatar o seu povo. Já no Novo Testamento, registra em detalhe o cumprimento dessa promessa. Quinto ponto. Ao estudar a Bíblia, saiba que ela está completa. O cânon bíblico está fechado, ou seja, nada mais pode ser adicionado a ele. Apenas esse cânon, que significa a coleção de livros que compõe as Sagradas Escrituras, a gente já estudou nas aulas anteriores, foi reconhecido pela Igreja como inspirado e que não precisa de qualquer complemento. Na atualidade, algumas pessoas tentam completar a Bíblia, tentam ajudar a Deus a esclarecer melhor o que está sendo dito ali. Porque eles observam que a língua está escrita numa linguagem antiga, que é o original, e não fazem a versão correta, aí dizem assim, eu vou tentar explicar
a Bíblia. Então começa a adulterar. Recentemente a gente viu na internet que tem um pastor querendo fazer essa heresia, transformar a Bíblia atual na língua dos adolescentes, inclusive incluindo palavras de baixo calão, pornografia, desrespeito, falando em gírias. Então observe o quão errado é estudar a Bíblia sem ter conhecimento, porque acha que ela não está completa. Então vamos dar uma ajuda aqui a Deus, vamos completar a Bíblia colocando palavras, colocando termos, colocando situações. Não há necessidade. O que foi escrito para o homem foi escrito porque Deus havia necessidade de nos comunicar, e ela está completa. Não precisou acrescentar nenhum livro. E se algum livro não fala de Cristo, não fala de Deus, não fala da redenção, não tem necessidade de estar na Bíblia. Como fonte de consulta histórica, podemos utilizar algum texto bíblico ou extra-bíblico para nos ajudar a estudar. Porém, esse tipo de texto pode ser equiparado a um tipo como inspirado. Sim, se houver um texto que fale ou foi retirado da Bíblia, que ele tenha alguma coisa que é bíblico, eu posso, sim. Vamos dar um exemplo. Alguns pastores que gostam de escrever, que gostam de preparar artigos, que gostam de fazer suas teses, pode ser usado por um cristão para estudar, um devocional, sem esquecer a Bíblia, sempre tendo como fonte principal. Agora, o perigo que pode ocorrer é criarmos um texto extra-bíblico e levar em consideração esse texto, principalmente dando mais ênfase do que a Bíblia. Vou dar um exemplo claro. A Igreja Católica, ela tem o Papa como seu líder soberano, e o que ele diz para as pessoas, o que ele orienta, é feito não através da Bíblia, mas de uma encíclica papal. Ele escreve, são palavras ali, são textos, são artigos, em que as pessoas, quando leem esses artigos, seguem cegamente o que ele está escrevendo e esquecem, colocam a Bíblia de lado. Então, cuidado ao estudar a Bíblia com esses textos extra-bíblicos. O que não está dentro da Bíblia, o que não fala de Deus, não fala de Cristo, não é correto. Nenhum texto deve se sobrepor à Bíblia. Recentemente foi descoberto o Evangelho de Maria, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Tadeu, o Evangelho X, Y. O que eu percebo é que essas descobertas têm um objetivo: negar a Cristo, negar a palavra de Deus. Mas é preciso ter muito cuidado ao estudar com os chamados textos extra-bíblicos. Sexto ponto. Ao estudar a Bíblia, devemos pedir que nosso entendimento seja iluminado. O importante é saber que existe uma grande diferença entre os conceitos e não usá-los de forma equivocada. Revelação, inspiração e iluminação. Esses três conceitos se referem à ação do Espírito Santo na comunicação da palavra de Deus. Os dois primeiros escritos são relacionados aos autores que foram escolhidos por Deus. Então eles foram inspirados e tiveram essa revelação. E escreveram as Escrituras. O terceiro está relacionado a nós, a iluminação. Para que possamos entender melhor como a Bíblia funciona, o primeiro ponto é seguir as orientações de Calvino. Orar e trabalhar. Lembra? Então a primeira coisa, nós vamos orar e nós vamos estudar a palavra. Precisa às vezes ler várias vezes para entender também um versículo. Não podemos dar ao luxo de dizer o seguinte: ei, eu li a Bíblia em 2 meses. Eu li a Bíblia em 6 meses. Eu li a Bíblia em 1 ano. Ótimo, você leu a Bíblia. Agora, o que você entendeu da Bíblia? O que ela ficou na sua mente? O que Cristo deixou no seu pensamento como fundamento da fé e do projeto dele de salvação? Porque ler por ler, isso não é leitura. A leitura é quando você lê e é capaz de entender e retransmitir para outras pessoas. Aí sim, nós estamos praticando
um ato de leitura. Mas, como a Bíblia não é um livro comum, nós precisamos ser iluminados. Então, é o Espírito Santo quem nos dá essa capacidade de leitura e de entendimento. Primeiramente, o Espírito Santo revelou a verdade de Deus a esses homens e o inspirou para escrever essas revelações, que são de Deus. Por ser inspirado, o registro feito por essas pessoas é infalível. Sim, porque não são deles, é de Deus. Portanto, os escritores bíblicos receberam a iluminação e a inspiração. Quanto a nós, resta orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Sétimo ponto. Estude a Bíblia sabendo que ela é a sua melhor intérprete. Um texto interpreta o próprio texto. Quando a gente começa a ler a Bíblia, começa a perceber, você já deu uma observada, que ela repete alguns versículos ou repete, às vezes, livros inteiros na Bíblia. Alguns deles se repetem. Tem algum projeto, tem algum objetivo para isso. Não é à toa que haja uma repetição desses versículos. Por quê? Dessa forma, tanto você vai guardar na mente, como um explica o outro. Vai tendo essa situação de coesão e coerência e de contextualização. Realmente existem passagens difíceis, mas quando você compara uma em um livro com outra de outro livro, vai clareando a mente. Apesar dos comentários bíblicos, dicionários e materiais de apoio serem muito importantes no estudo da Bíblia, todos eles são passíveis de erro. Então, porventura, se em algum ponto eles contradizerem as Escrituras, devem ser rejeitados. Ótimo. Eu, como intelectual, como estudante ou como pessoa interessada, eu posso usar outros livros, outras Bíblias, outras versões, alguns dicionários para estudar a Bíblia. Porém, se em algum momento eu observar que essas palavras, que esses textos estão contradizendo o que a Bíblia diz, então está errado. Porque as palavras podem ser até diferentes, mas a ideia deve permanecer. Vou dar um exemplo. Cristo é o meu Salvador. O meu Salvador é Cristo. O que houve de alteração aqui? Eu fiz uma inversão das letras, mas não fiz alteração da ideia. Então o princípio é esse. Eu posso alterar as palavras, eu posso alterar as letras, mas eu não posso alterar a ideia.